Olá, seja muito bem-vindo. Aqui quem fala é o Lucas. Seja bem-vindo à primeira aula do nosso curso essencial. O curso onde nós vamos tratar principalmente sobre vendas, a forma que as vendas funcionam, toda a matemática, toda a ciência por trás de transformar uma pessoa totalmente desconhecida, um completo estranho, em um cliente pagante. E como fazer isso da forma mais lucrativa possível. Nessa aula nós vamos aprender basicamente como vender, vamos compartilhar a ciência comprovada para vender. E o que nós vamos cobrir exatamente? Antes de tudo, vamos derrubar algumas ilusões e mitos sobre vendas. Vamos falar como vai funcionar todo o curso essencial. Eu vou te falar como que eu me transformei em uma pessoa totalmente tímida, que tinha medo de telefone, para um vendedor com grandes resultados em pouco tempo. E eu vou te mostrar também como você e a sua equipe vão se tornar grandes vendedores mais rápido do que eu. A primeira coisa que nós vamos falar é sobre derrubando os mitos e ilusões que estão em torno da prática de vender. Então, todo mundo entende mais ou menos o que é venda. Muita gente acha que é um bom vendedor. Tem bons vendedores que se acham ruins. E existe uma série de mitos, uma série de cursos, várias coisas que a gente vê pela internet, dizendo o que é a arte de vender. E a maioria dessas coisas são mitos e nós vamos abordar um pouco sobre isso. Então, a primeira coisa, o primeiro grande mito é que vendedores nascem com essa habilidade. Isso não é verdade. Eu era péssimo até mesmo em falar com pessoas, eu tinha problema até mesmo para conversar e eu me tornei ótimo em vendas. Então, essa questão de que a pessoa nasce uma boa vendedora, isso simplesmente não existe. Isso é baseado em praticamente nada, sinceramente. A pessoa, na maioria das vezes, desenvolve essa habilidade ao longo da sua vida e ela nem mesmo sabe como ela fez isso. Ao contrário de que você, que vai ter esse treinamento, para estar desenvolvendo essa habilidade. Então, não é uma habilidade que você nasce, é uma habilidade que você desenvolve através de treinamento. O segundo mito é que para vender você precisa ter o papinho de vendedor e ser mega extrovertido. Bom, você já conversou comigo, você provavelmente comprou conversando comigo e você sabe que eu não uso papinho de vendedor e eu sou basicamente introvertido. Eu não sou o cara mais simpático e feliz do mundo quando você está conversando comigo. Então, vendas não tem nada a ver com essa questão do papinho, de você conversar, de você falar liso com a pessoa. Algumas dessas expressões talvez você conheça. E ser extrovertido, ser o cara mais feliz da sala. Vendas não tem nada a ver com isso. Outro mito é que você tem que ter alta energia, fala rápido e agressividade. Bom, eu sou calmo e escuto muito mais do que eu falo durante. Existe um grande mito que os vendedores eles têm que ter uma energia alta, tem que falar rápido e tem que ser agressivo. Você vê muitos treinos onde parece mais um treino de guerra, um treino para você treinando para uma equipe de futebol americano do que treinando para vender. Então, vendas não tem nada a ver com alta energia, nada a ver com falar rápido e muito menos agressividade no seu discurso, tentar impor as suas ideias em cima do seu potencial cliente. As vendas se tratam muito mais de escutar o seu cliente. A gente vai falar um pouco melhor sobre isso. E muita gente acredita, e esse é um mito que até bons vendedores acreditam, que só se pode vender no follow-up. Isso é um mito totalmente errado que todo mundo pratica. As vendas elas devem ser feitas no primeiro contato. Se você não conseguiu vender para a pessoa no primeiro contato que ela teve com você, não adianta ficar ligando, ficar falando com ela, ficar mandando e-mail, fazendo funis de pós-venda. Não adianta, a pessoa não vai fechar com você. Se no primeiro contato você não conseguiu convencer ela, essa oportunidade já se foi. Você pode até recolher um ou outro, mas o esforço que você gasta para conquistar uma pessoa que você já falou e ficar falando, ligando para ela de novo, mandando mensagem, é muito maior do que o esforço que você tem para pegar um novo cliente e transformar ele em um cliente pagante. Ok? Então, essa questão de follow-up, você vai esquecer disso agora. Eu vou te ensinar como que você vai vender no primeiro contato. A pessoa conversou com você, ou ela compra ou ela não compra. Se ela não comprar, ela não vai voltar, não adianta. Você pode observar isso. Da onde que a gente tirou isso também? Você pode falar, ah, eu vejo fulano fazendo isso, fulano fazendo aquilo.
Muitos dos meus clientes vêm depois. O que a gente fez? A gente pegou vários dos nossos clientes e utilizou o método científico que a gente fala lá no curso fundamental, que você já sabe como é que ele é quando você chegou nesse treinamento. E a gente testou para ver quantas vendas vinham e quanto custavam as vendas que vinham do follow-up. E o que acontecia era que saía muito mais caro você pegar uma pessoa que já conversou com você e transformar ela no cliente do que atrair um novo cliente. E a maioria das vendas vinham da atração de novos clientes, pessoas que ainda não tinham falado com você. Então para de perder tempo, para de ficar tentando convencer alguém que já não quer comprar, não está mais interessado. E o outro mito que a gente tem, esse é um mito que vem da parte do empreendedor, que vendedores são caros. Isso é uma maluquice total, porque o vendedor ele é o único funcionário na sua empresa que paga o próprio salário. Então muita gente chega nesse momento e pensa: eu tenho que fazer venda, eu quero que tudo vá no automático. Eu já te expliquei lá no curso fundamental por que você não pode começar vendendo no automático. E agora vou ir mais além disso. O vendedor, ele é o funcionário que ele paga o próprio salário. Se o seu vendedor não paga o próprio salário, você tem duas possibilidades de um problema. Ou o seu vendedor é ruim, ou o seu processo de vendas é ruim. E na maioria das vezes, quando você tem um bom processo de vendas, um ótimo discurso de vendas, você pode botar qualquer pessoa para vender que ela vai vender. Ainda mais usando a metodologia que eu vou te passar aqui, você pode botar uma pessoa que não entende nada de vendas. É para isso que funciona a nossa metodologia. Para pegar uma pessoa que não entende nada de vendas, nunca fez uma venda na vida, e transformar ela em um vendedor incrível. Então o que acontece é que vendedores são investimentos, e são os melhores investimentos que existem, porque é um investimento que se paga facilmente. Ok? Então, tira isso da sua cabeça que vendedor é custo. Vendedor não é custo. Vendedor é investimento, um investimento que dá um retorno incrível. E agora vem uma questão chave. Vendas são obrigatórias em qualquer negócio. Não existe um negócio na face da Terra que sobreviva sem fazer vendas. Você já sabe disso. Você está procurando a gente por causa disso. Se você não consegue fazer vendas, seu negócio não vai para lugar nenhum. Então, ponto fundamental de qualquer empresa é fazer vendas. E sem a habilidade de vender, você e o seu negócio vai experimentar somente marés tempestuosas. Então o que acontece? Eu até botei essa imagem aqui para você ter ideia do que acontece quando você não tem a habilidade de vender. Pode acontecer de você conseguir atrair muitos clientes para sua empresa, os clientes falam com você, mas eles não fecham. Eu vejo casos onde o cliente marca para falar com a empresa, passa mais de uma hora conversando, tem um interesse claro em comprar, e depois que conversa com a empresa, ele não compra. Então essa é a falta de habilidade de vender. E sem habilidade de vender, basicamente o que vai acontecer é você estar dentro de um navio e você é jogado para um lado, é jogado para o outro, um dia está tranquilo, depois vem uma onda e te derruba. É um mar tempestuoso a vida de uma empresa que não sabe vender. Então agora eu quero explicar para vocês como que eu saí de alguém extremamente tímido para um ótimo vendedor em pouco tempo. Então como que eu me transformei? O primeiro passo que eu tomei para sair de uma pessoa que era totalmente tímida, que não conseguia nem estar na mesma sala que um telefone. O telefone tocava, eu evitava atender. Eu não gostava de falar com as pessoas. Então o primeiro passo foi que eu decidi me tornar um mestre nas vendas. Esse foi o primeiro passo que eu fiz. Eu botei na minha cabeça, eu vou ser um incrível vendedor. Depois eu trabalhei no meu mindset, eu trabalhei na forma que eu pensava do porquê eu tinha essa timidez toda, por que eu trabalhei, por que eu tinha esse medo de telefone, medo de conversar com as pessoas. O terceiro passo foi pesquisar sobre a arte de vender e entender como isso funcionava. Então eu li muitos livros, eu sinceramente não sei nem dizer quantos livros eu já li sobre vendas. Fiz cursos, fui em cursos internacionais, eu investi muitas e muitas horas. Facilmente dá para pensar aí no mínimo 1000 horas só focados em entender como que funciona a arte de vender.
A arte de transformar um completo estranho em um cliente pagante. E eu também tive treinamento. Eu fiz cerca de 900 ligações de vendas. O dia que eu estou gravando isso daqui, eu já fiz 900 ligações ou mais. E eu vou continuar fazendo a vida toda. E o que acontece é o quê? Eu não estou dizendo que você vai precisar fazer isso tudo. Eu já vou chegar lá, ok? Mas eu precisei praticar. A única forma de você aprender a fazer algo e ficar bom naquilo é colocando em prática. Então, se eu estudar 1 milhão de livros, se eu fizer 1 milhão de cursos e não fizer nenhuma tentativa, não fizer nenhuma ligação de vendas, provavelmente eu nunca vou entender como ser um bom vendedor. Então, eu tive muita prática. E o que eu fiz também, que foi uma coisa que fez toda a diferença em entender como fazer um script de vendas incrível. Eu gravei todas as minhas ligações e escutei elas com calma para entender o que melhorar. Então, toda vez que eu conversava com o cliente, seja via WhatsApp ou seja via telefone, que é o nosso principal meio de comunicação comercial, eu gravava todas as ligações e depois eu analisava para entender o que eu falei que afastou a pessoa da compra e o que eu falei que trouxe ela para o mais próximo da compra. E agora eu quero te falar algumas coisas importantes para se lembrar antes de eu explicar um pouco melhor essa questão de vendas. Ninguém nasce vendedor. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que nenhuma pessoa simplesmente sai da barriga da mãe e ao invés de chorar já está vendendo para o médico. Ninguém nasce vendedor. A pessoa adquire essa habilidade ao longo da sua vida. Você pode aprender como se tornar perigosamente bom em vendas com esse treinamento. Então coloca isso na sua mente. O treinamento que eu vou te passar, você vai aprender como se tornar uma pessoa excelente em vendas. E vendas é uma combinação de mindset, trabalho e prática real. Então, você tem que ter a sua mente bem colocada. Eu vou te ensinar como fazer isso, seu mindset. E você precisa trabalhar e praticar no mundo real. E eu levei 900 ligações para chegar ao meu nível. Você vai precisar de mais de uma ligação também. Eu não estou dizendo que você precisa fazer 900 ligações para se tornar um bom vendedor. Mas não vai ser na primeira, na segunda, nem na terceira ligação de vendas que você vai se tornar um vendedor incrível. Você vai precisar de prática no mundo real. E como que você vai praticar? A primeira questão é assistir esse treinamento. Quando eu digo esse treinamento, toda essa parte essencial, o curso essencial. Tenta assistir ele mais de uma vez, porque a primeira vez que você assiste, você entende um pouquinho. E conforme você pratica, você volta aqui e você entende algumas partes melhores do que você entendia antes. E você pode melhorar ainda mais as suas vendas. E a segunda questão é, pegue o seu script, leia-o de novo e faça com que ele seja parte de você. Eu vou te apresentar já já um script de vendas que nós formatamos depois de muitos anos praticando e fazendo o melhor script possível que possa ser adaptado para qualquer negócio. Quando eu te entregar esse script, leia ele de novo e faça com que ele seja parte de você, com que ele saia naturalmente, de forma que vai chegar um dia que você nem precisa ler o seu script. Você pode sentar para conversar com uma pessoa sem preparo nenhum e você já sabe o script de cor. Diga o seu script em frente ao espelho e fique confortável utilizando. Então o script vai ter muitas partes desse script que eu vou te apresentar que vão ter palavras que você não está acostumado a utilizar, vão ter certas partes perguntas que você vai ter que adaptar e você precisa ficar confortável. Então você vai editar, eu vou te ensinar na próxima aula como que você vai editar esse script e fazer com que ele seja o seu script. E aí você vai praticar ele o máximo possível, de preferência na frente do espelho, para você ficar confortável utilizando esse script. E a última parte e a mais essencial de todas. Grave todas as suas ligações ou registre todas as suas conversas de vendas e escute depois de cada ligação para aprender o que você precisa melhorar. Lembra do nosso método científico, onde você tem uma tese, você tem uma antítese e você tem uma síntese? Então, aqui no caso, nós temos a tese, que é você atualmente, temos você entrando em contato com o seu script, que é a antítese, que vai gerar uma nova tese, que é um resultado, uma síntese. Né? E esse resultado
vai ser ou você vende, e caso você não venda, você vai ter o feedback. E você vai escutar esse feedback para entender como que você vai melhorar cada vez mais a sua hipótese, ok? Então, vamos ao trabalho. Na próxima aula eu vou te apresentar o script e como que você pode adaptá-lo.